Coloca sua touca e a joelheira porque tá começando mais um vídeo aqui no canal. E hoje não vai ser um tutorial, e sim um vídeo de curiosidade sobre o maior e mais importante evento de Breaking 1 vs 1 do mundo, a Red Bull BC1 World Final. E como a grande final mundial desse ano está se aproximando, eu gostaria de trazer pelo menos um vídeo sobre esse tema. E nesse vídeo, nós vamos falar dos competidores brasileiros que já participaram do evento. Exatamente. Então já deixa o like no começo, se acomode aí na sua cadeira, na sua cama, no seu sofá, no chão, no seu elefante e vamos nessa! Alex José Gomes Eduardo, mais conhecido como Pelezinho, nasceu em São José do Rio Preto, em São Paulo, e ele foi o primeiro brasileiro a se destacar com o breaking fora do Brasil, já que ele inovou a dança trazendo seu estilo com capoeira, samba e tudo que o Brasil tinha a oferecer. Começou a dançar em 1995, aos 13 anos de idade, em sua cidade natal, e hoje, aos 35 anos, ele acumula mais de 20 anos de dança, sendo que ainda está na ativa e participando de eventos fora e dentro do Brasil. Pelezinho foi o primeiro brasileiro a participar de uma final mundial, na segunda edição do evento, em 2005, em Berlim, Alemanha, onde ele roubou a cena em todas suas entradas, com seu estilo meio malandro e acrobata, e ficou em quarto lugar no campeonato, perdendo apenas para o Hong Ten na semifinal. No ano seguinte, em 2006, Pelezinho voltou a ser um dos convidados do evento, dessa vez em São Paulo, Brasil, onde mais uma vez se destacou dos demais com a sua dança diferenciada e cheia de ginga. Nessa edição, ele acabou perdendo para o Roxrite, nas quartas de finais. Na edição de 2008, em Paris, França, Pelezinho voltou ao evento, mas novamente acabou perdendo nas quartas de finais pelo b-boy Liu Seng, sendo a sua última aparição como competidor até então no evento. Atualmente, Pelezinho atua mais como jurado em competições, algumas organizadas pela própria Red Bull, como as eliminatórias regionais, nacionais e mundiais, sendo que o Pelezinho foi um dos jurados da BC1 World Final em 2011, em Moscou, na Rússia. E recentemente, Pelezinho assinou com a Dual Footwear e lançou seu próprio tênis, se tornando o primeiro dançarino na história a fazer algo desse tipo. E você pode acompanhar o trabalho dele no seu Instagram pessoal, já que ele posta quase diariamente seus projetos e as suas viagens. E hoje, ele representa a crew Red Bull BC1 All Stars e a Tsunami All Stars. B-Boy Muximbinha. Começou a dançar aos 9 anos e com 11 já ganhou seu primeiro título. E agora, com 29 anos, morador de Planaltina, Brasília, desenvolveu uma boa performance, estilo próprio e uma habilidade incrível de interpretar as músicas enquanto dança. Sua participação na World Final da BC1 aconteceu na edição de 2006 em São Paulo, Brasil, ao se classificar como 16º competidor, onde ele estreou derrotando de cara o defensor do título e campeão francês Lilu, mas perdeu nas quartas de finais pelo b-boy The End.
Muximbinha faz parte da crew DF Zulu Breakers e atua hoje em dia como professor de breaking na sua cidade natal. Daniel QDM, também de Brasília. Ele ganhou a eliminatória latino-americana em 2007 da BC One, onde ele batalhou contra o Pelezinho na final, e dessa forma garantindo assim sua vaga no Mundial na África do Sul. Daniel estreou na BC One batalhando contra o defensor do título e campeão coreano Hong Ten, mas ele acabou perdendo para ele ainda nas oitavas de finais. As letras QDM do seu nome são as iniciais da crew que ele representa, a Quebra de Movimento, aqui do Distrito Federal. Ronielson da Silva Araújo, mais conhecido como B-Boy Capu, de Belém do Pará, foi um dos brasileiros que teve o privilégio de pisar e competir no tablado da Red Bull BC One World Final. O primeiro passo na carreira de breaking foi em 2002, quando Capu assistiu pela primeira vez, ainda no colégio, a performance de um B-Boy. Dali em diante ele começou a treinar os passos de breaking com os amigos do próprio bairro, e ele naturalmente acrescentou os elementos da capoeira e a ginástica junto com o breaking. Aliás, o seu nome Capu vem de uma abreviação da palavra capoeira. Capu provou ser um grande dançarino, já que o seu talento impressiona os juízes e o público com seus movimentos de alta complexidade. E como seus movimentos são de origem capoeirística, ele tem um estilo bastante acrobático e também bastante flexível. Capu conseguiu se classificar para a BC One World Final 2010 em Tóquio, Japão, mas perdeu ainda nas oitavas pelo americano Luigi. Porém, por causa de seus movimentos bastante rápidos e complexos, Capu conseguiu se destacar dos demais competidores do campeonato. E atualmente, Capu não desistiu do seu sonho de ganhar a BC One, já que ele esteve presente na Cypher Brasil 2014, chegando na final contra o Ratim, e também na final latino-americana da BC One em 2015. Capu também possui um Instagram pessoal, que você pode acompanhar o seu dia a dia, os seus treinos e as suas viagens. Clesson Silva Moreira, mais conhecido como B-Boy Clécio, começou a dançar aos 13 anos de idade numa quadra esportiva do seu bairro em Braslândia, DF. Ganhou inúmeros campeonatos dentro e fora do Brasil, e também participou de programas de televisão em rede nacional. Clécio participou da eliminatória regional, a Cypher Brasil, em 2012, chegando na final, mas perdendo para o B-Boy Xandim. Porém, por ter se destacado com a sua dança, também foi convidado para participar da eliminatória latino-americana da BC One no México, onde ganhou o evento e garantindo a sua vaga na World Final Rio de Janeiro Brasil 2012. Clécio estreou batalhando contra o B-Boy Exact e avançou para as quartas de finais, onde acabou perdendo para o B-Boy Munir. Nice combos right here on the comeback. Got the freeze going the wrong way though. Hoje, aos 29 anos, Clécio mora na China e faz workshops e palestras motivacionais, sendo que já participou de projetos sociais no DF,
sendo um instrutor cultural artístico e ajudando os jovens a não se envolverem com drogas e violência. E você pode acompanhar o B-Boy Classic em seu Instagram pessoal, onde ele eventualmente faz lives e posta sua rotina de treino e seu progresso aprendendo chinês. Luan Carlos dos Santos, de 28 anos, nascido em São Paulo, começou a dançar ainda bem jovem com seus amigos que o levavam para grafitar, e agora, com mais de 15 anos de dança profissional, ele acumula inúmeros títulos e campeonatos dentro e fora do Brasil, sendo considerado um dos grandes nomes do break nacional. E além de viajar pelo Brasil e pelo mundo fazendo workshops, Luan também faz parte da Casa do Hip Hop de Diadema, sendo um arte educador. Eu sou o Luan, conhecido como B-Boy Luan San, faço parte daqui da Casa do Hip Hop de Diadema, sou arte educador da casa também, represento a Funk Focus Crew. Com 15 anos de dança, de experiência, já tive alguns títulos internacionais e nacionais também. Eu sou muito grato de ter conhecido a cultura hip hop, porque ela me trouxe uma visão diferente do mundo, uma visão artística. E minha dedicação me ajudou a conhecer coisas que nem dinheiro compra hoje em dia. E feliz também de ajudar pessoas, crianças aí, de várias idades, a se inspirarem em mim e continuarem dançando e sair do caminho errado. Então acho que é isso, o break é uma troca de informação e uma união que nunca vai acabar. Luan participou da 10ª edição da BC One World Final em 2014 em Paris, França. Mas para isso ele teve que ganhar a eliminatória latino-americana, batalhando na final contra o Liu Ji. Já na final mundial, Luan enfrentou de vez o japonês Taisuke, porém ele já foi eliminado nessa primeira batalha. Got the crazy moves. Nice. I love air chair variations there. E o Luan, no ano de 2018, ganhou a batalha online da BC One, chamada E-Battle, garantindo assim a sua vaga na Last Cypher em Zurique, Suíça. E você também pode acompanhar o Luan em seu Instagram pessoal, onde ele posta coisas do seu dia a dia, dos seus treinos e também de seus projetos. Gustavo Henrique Cabral, mais conhecido como Ratim, nasceu na cidade de Sertãozinho, em São Paulo, e começou a dançar ainda aos 11 anos na calçada de uma rua da sua cidade, como uma forma de brincadeira junto com os amigos. Mas ele se aprofundou mais no breaking quando um b-boy da sua cidade o notou e começou a levar ele para os treinos profissionais. Antes de ingressar no breaking, Ratim já tinha algumas referências de dança, pois assistia muitos filmes e vídeos, e também praticou capoeira na infância, o que facilitou o seu aprendizado. O b-boy Ratim teve um grande contato com a BC One no ano de 2014, quando ele acabou ganhando a Cypher Brasil e participando da final latino-americana. Só que em 2015, mais uma vez ele ganhou a Cypher Brasil, se tornando bicampeão nacional. E competiu e ganhou a latino-americana contra o Luan na batalha final. E por causa disso, Ratim foi classificado para ser um dos 16 finalistas da 11ª edição da BC One World Final, em Roma, Itália, onde perdeu ainda nas oitavas para o Vicious Victor. Mas em 2017, Ratim voltou a ser um dos 16 finalistas da BC One World Final em Amsterdã, Holanda, sendo um dos competidores convidados, mas novamente perdeu nas oitavas, só que dessa vez pelo anfitrião Meno.
Com mais de 10 anos de dança profissional, Hatim se mostra bastante ativo na cena atual do breaking, participando de vários campeonatos internacionais, às vezes como competidor e às vezes como jurado. E o Hatim, ele representa a Killer Rockets Crew, e ele também possui um Instagram pessoal onde você pode acompanhar suas viagens e os seus projetos pelo mundo. Leone do Rosário Pinheiro, de Belém do Pará, grande representador do Brasil em campeonatos internacionais, sendo atualmente um dos maiores nomes da nova geração do break no Brasil e do mundo. E ele começou a sua jornada na dança como competidor profissional apenas em 2011, mas a sua relação com o breaking começou quando ele tinha 12 anos de idade por influência de um primo próximo. A trajetória de Leone com a BC1 começou em 2013, quando ele ganhou a Cypher Brasil e assim participando da eliminatória latino-americana, onde conseguiu se destacar dos demais competidores. Mas em 2016, novamente, Leone conseguiu se classificar em primeiro lugar na Cypher Brasil, contra o Hatim, na batalha final, e por causa disso foi classificado como um dos competidores da Last Chance Cypher, em Nagoya, Japão, onde também o paranaense levou o primeiro lugar contra o b-boy Yoshi. Assim, Leone garantiu a sua vaga na World Final de 2016, em Nagoya, Japão. E nessa BC1, Leone perdeu ainda nas oitavas por um dos anfitriões, o b-boy Taisuke. Sim, o mesmo que derrotou o Luan em 2014. E se você acha que parou por aí, está muito enganado, porque no ano seguinte, Leone fez exatamente a mesma coisa. Leone ganhou a Cypher Brasil de 2017, batalhando na semifinal contra um dos grandes nomes do break atual, o b-boy Bart, e na final contra o b-boy Snoopy, recebendo o título de tricampeão nacional. E novamente sendo classificado para a Last Chance Cypher em Amsterdã, Holanda. E adivinha só, ele levou o título de bicampeão da Last Chance Cypher, batalhando na final contra um dos anfitriões, o b-boy Justin. E dessa forma, Leone estava classificado para sua segunda World Final consecutiva em 2017 em Amsterdã, Holanda, onde batalhou contra o estadunidense b-boy Thesis, mas perdeu novamente ainda nas oitavas. E se você acha que agora sim acabou, está novamente enganado, pois pelo fato de ter ganhado duas Last Chance Cyphers seguidas, Leone foi convidado para ser um dos wildcards da World Final do ano seguinte, a Red Bull BC1 2018, em Zurique, Suíça. Não, na moral, palmas pro Leone. Na moral, o moleque tava sagaz demais, sério, palmas pro Leone. Mas aí você pensa, agora o Leone levou esse campeonato. Não, ele não levou, porque nessa BC1 ele perdeu de novo nas oitavas, só que dessa vez para o Vicious Victor. Sim, o mesmo que eliminou o Hatim em 2015. Pois é, eu acho que o Victor e o Taisuke eles têm alguma fissuração em eliminar brasileiros nas oitavas. Here we go. Oh shit! Leone on the answer! This kid is not to be played with in the first round. Leone atualmente está treinando muito para os campeonatos que estão por vir, e só esse ano ele já ganhou mais de 5 campeonatos consecutivos. E hoje o Leone representa a Amazon Crew, e já competiu com a sua crew diversas vezes pelo mundo, em campeonatos gigantes como a Battle of the Year. E você também pode acompanhar o Leone em seu Instagram pessoal,
e ver a sua rotina de treino, também o seu dia a dia com a família e amigos e também as suas viagens que ele faz pelo Brasil e pelo mundo. Lucas Galante da Silva, mais conhecido apenas por Luca, nascido e criado em São Paulo. É um excelente profissional e um dos maiores atletas que o Brasil já teve o privilégio de ter. E isso se deve ao fato de que o cara teve como mentor o lendário Cocada. Pois é, o cara não é fraco não. Mas a sua relação com o breaking começou em 2005. Ele tinha 12 anos quando assistiu o DVD da Red Bull BC One 2005 e, sem muita informação e nem nada, começou a imitar e tentar aprender os movimentos. E não demorou muito e logo ele teve contato com outros b-boys de sua cidade, e depois disso ele só evoluiu e progrediu na dança. Tanto que Luca fez um contrato com a companhia de circo mais famosa do mundo, o Cirque du Soleil, em 2014, para estrelar no espetáculo The Beatles Love, em Las Vegas. E o ensaio e o treinamento rigoroso do circo ajuda Luca a se manter em forma e com preparo físico no melhor nível. E Luca foi um dos 15 convidados para a Red Bull BC One World Final 2018, Zurique, Suíça, onde batalhou contra o campeão de 2016, o japonês Issei. Mas infelizmente Luca acabou perdendo ainda nas oitavas de finais. Legal. Você vê a criatividade, movimentos originais da capoeira, né? Representa muito o país. Subiu no freeze, jogou o leque. Olha a explosão do Luca, né, cara? Explosivo. Movimento assinatura dele, né? A forma física do cara tá demais, né, meu? Impressionante, impressionante, realmente impressionante. Tá bem preparado fisicamente. Atualmente, Luca está mais afastado dos campeonatos por causa do contrato com o circo. E está treinando muito, pois junto com a equipe do circo, realizam 10 espetáculos por semana, sendo mais de 450 shows por ano. Porém, Luca nesse ano foi um dos participantes da Cypher Estados Unidos e perdendo na semifinal pelo b-boy Nico Spin. Hoje em dia, o Luca representa a crew Tsunami All Stars, e você pode acompanhar o preparo físico e o treinamento do Luca para a Red Bull BC One na segunda temporada da sua série documentário chamada Break é Fome, que para quem não assistiu ainda, eu recomendo muito assistir. Eu vou deixar o link da primeira temporada e da segunda temporada aí embaixo na descrição. E você também pode acompanhar os treinos diários do Luca e também o seu dia a dia no seu próprio Instagram pessoal. Mayara Collins, conhecida como Mini Japa, nascida e criada no bairro de Terra Firme, em Belém do Pará, possui 23 anos de idade e há mais de 8 anos se dedica aos movimentos e aos fundamentos do breaking. Mini Japa fez história na cena do breaking nacional e mundial, já que foi a primeira a ganhar uma final nacional das Big Girls, e assim participando da BC One World Final Big Girls 2018 em Zurique, Suíça, e consequentemente sendo a primeira brasileira a participar de uma final mundial de Big Girls. Mini Japa estreou batalhando contra a ucraniana Kate, mas perdeu ainda nas oitavas. Mas mesmo assim, representou muito bem todas as Big Girls do Brasil e da América Latina.
Atualmente, Mini Japa viaja pelo Brasil fazendo workshops e participando de eventos e campeonatos. E eu tenho certeza que essa menina ainda vai dar muito orgulho pro Brasil. E a Mini Japa representa hoje a Amazon Crew, da qual também faz parte o B-Boy Leone. E agora, o penúltimo dessa lista. Mas não porque é menos importante, na verdade, muito pelo contrário. Nós estamos falando de Fabiano Carvalho Lopes, o Neguinho, que sem dúvidas é um dos maiores nomes da dança mundial, já que ele não é conhecido só pelo breaking, mas sim por ser um dançarino completo e de alta performance. Neguinho já teve o privilégio de trabalhar como dançarino de grandes artistas internacionais, como a Fergie, a Gwen Stefani, o Sean Paul, o Justin Timberlake, o Paul McCartney, a Miss Elliott e ninguém menos que a rainha do pop, a Madonna. E ele também trabalhou como coreógrafo e dançarino do Cirque du Soleil. E atualmente, Neguinho é o dançarino que mais carrega títulos em competições internacionais, como a UBC Championship, a Unbreakable, a Freestyle Session, a O2 Break Europe e, é claro, a Red Bull BC One. Mas todo esse talento veio de Cascavel, Paraná. Neguinho foi apresentado à arte e à cultura pelos seus próprios irmãos, quando ele tinha apenas 5 anos, e ele começou a desenvolver a musicalidade e o domínio do seu próprio corpo na capoeira, e só começou a praticar o breaking aos 14 anos, depois de se inspirar assistindo DVDs de campeonatos internacionais. Em apenas 5 anos de intensa dedicação, Fabiano passou a viver da sua arte e adotou o nome artístico de Neguinho. E como era de se esperar de um artista com um talento tão grande, tão expansivo, Neguinho em pouco tempo já ingressava no circuito de dança mundial, se tornando uma das grandes referências da dança. E não é de se surpreender que Neguinho acabou sendo colocado como um dos 16 competidores da Red Bull BC One World Final em 2009, Nova York, Estados Unidos. Chegou na semifinal e perdeu para outro dançarino de altíssimo nível, o Daniel Claude. Mas por ter tido um ótimo desempenho na World Final em 2009, Neguinho foi convidado novamente para a Red Bull BC One World Final em 2010, em Tóquio, Japão, onde ele chegou na final contra o holandês Just Do It, e pela primeira vez na história da Red Bull BC One, o Brasil leva o título. Neguinho ganhou a BC One de 2010
se tornando o melhor do mundo. E ele não representou só o Brasil, mas toda a América Latina, já que até então só asiáticos, europeus e americanos tinham ganhado o campeonato. E pela terceira vez consecutiva, Neguinho foi convidado para estar presente na Red Bull BC One World Final em 2011, Moscou, na Rússia. Dessa vez defendendo o título de campeão. E Neguinho, nessa BC One, conseguiu se destacar bastante dos demais, e ele chegou na semifinal, perdendo apenas para o Rox Wright. Flips. They don't have a microphone, so it's kind of like their way of talking mess, you know? Yeah. That was nice. And Guinea playing with the crowd. Oh. This is going to be very, very close. Já na Red Bull BC One World Final em 2012, Rio de Janeiro, Brasil, Neguinho voltou ao campeonato, só que dessa vez como um dos jurados do evento. E novamente, Neguinho é convidado para a edição de 2013 da Red Bull BC One World Final, agora em Seoul, na Coreia do Sul, já que nessa edição foram convidados todos os vencedores das edições anteriores. Porém, dessa vez, Neguinho perdeu ainda nas oitavas, pelo marroquino Liu Zhu. Neguinho's a viber. He's just gonna do what he feels. And he definitely likes this song, so he's gonna do really good. He's one of them cats, you catch him in a club and he's dancing all night. All night. All night. Whatever music comes on. Short, quick, to the point. E em 2016, mais uma vez, Neguinho é convidado para estar presente na Red Bull BC One World Final, agora em Nagoya, Japão, onde ele chegou nas quartas de finais e perdeu para o português Bruce Almighty. Okay, now he's doing his character thing. Wow. Wow. Dynamics. Oh. The rust is knocked off. Atualmente, Neguinho viaja pelo mundo fazendo workshops de dança, como house, capoeira e breaking. E ele também trabalha como DJ, tanto que ele já tocou em festivais grandes e bastante conhecidos. E Neguinho está eventualmente competindo junto com a sua crew, a Red Bull BC One All Stars, e eles também estão fazendo turnês de workshops pelo mundo inteiro. Neguinho hoje representa a Red Bull BC One All Stars e a Tsunami All Stars e a Super Crew, grupo com o qual já participou de eventos gigantes de dança, como o World of Dance. E você pode acompanhar o Neguinho em seu próprio Instagram pessoal, onde ele posta sua rotina de treino, as suas viagens pelo mundo com a Red Bull BC One All Stars, as suas músicas, os seus projetos e, é claro, o seu gingado brasileiro. Agora sim, o último dessa lista a competir em uma edição da Red Bull BC One. Na verdade, ele ainda não competiu, ele vai competir, pois nós estamos falando de Matheus de Souza Melo, mais conhecido como B-Boy Bart. Bart, natural de Fortaleza, ele possui atualmente 21 anos e ele está no auge da sua performance na dança. Iniciado no break aos 12 anos, ele começou a competir em 2011 e ele logo chamou a atenção por seu jeito de dançar que reúne elementos como as artes marciais, pois Bart é ex-praticante de Kung Fu.
De origem bastante humilde, o que esse cearense de mais se orgulha é poder sustentar Caio, o seu filho de 4 anos, com as performances que ele faz pelo mundo. O garoto, que aliás já segue os passos do pai. Bart, em pouquíssimo tempo, já se destacou de diversos b-boys dentro e fora do Brasil, por causa de seus movimentos precisos e acrobáticos, sendo a sua especialidade os Power Moves, e ele também ganhando inúmeros campeonatos e recebendo vários títulos, chamando a atenção de renomes mundiais da dança, como por exemplo o b-boy Pelezinho, que o convidou para participar da Cypher Brasil em 2017. E esse primeiro contato direto com a BC One foi, de fato, muito importante para Bart, já que por causa de seus movimentos, ele chegou de primeira na semifinal, perdendo apenas para o Leone. Mas isso não desmotivou, já que ele treinou pesado para participar da Cypher Brasil no próximo ano, onde ele enfrentou b-boys de altíssimo nível, como o Kekel, o Branco e batalhando na final contra o Aleph. E assim, ganhando a Cypher Brasil, recebendo o título de melhor b-boy do Brasil. E por ter ganhado a Cypher Brasil, Bart ganhou vaga na Last Chance Cypher em Zurique, Suíça, onde ele também chegou chegando. O moleque arregaçou no evento. Porém, ele perdeu na semifinal para o austríaco De Hofer. Mas isso também não desanimou, já que ele treinou mais e mais e conseguiu ser um dos grandes nomes entre os b-boys da sua geração. E Bart, mais uma vez, chamou a atenção do pessoal da Red Bull e finalmente foi convidado a ser um dos wildcards da Red Bull BC One World Final 2019 Mumbai, Índia. Então vamos torcer bastante pro Bart aí, para que ele possa trazer o tão esperado título de bicampeão pro Brasil. E com certeza ele vai arregaçar lá e vai representar muito o Brasil e a América Latina. E o B-Boy Bart faz parte da Perfect Style Crew e da Soul Clan Crew, e atualmente ele mora na Alemanha, onde ele realiza espetáculos com seu grupo internacional, a Flying Steps. E você também pode acompanhar o Bart em seu Instagram, onde ele eventualmente posta suas viagens, treino com as suas crews e as suas apresentações. E só lembrando que a Red Bull BC One World Final desse ano vai acontecer agora dia 9 de novembro. E a Red Bull vai disponibilizar uma live do evento completo no YouTube e na Red Bull TV. E a nossa meta é bater recorde de visualização, para que o Breaking possa ter mais destaque na mídia. Então não percam! Então chegamos ao final de mais um vídeo aqui no canal. E se você ainda não viu os outros vídeos, dê uma olhada aí, dá uma moralzinha, vai. Compartilhe com seus conhecidos, sua família, seus amigos que gostam ou querem aprender a dançar e conhecer mais sobre o breaking. Então é isso, falou minha tarântula asiática farofeira, é nóis, o break vive.